O Deus do impossível está sempre entre nós. Ele não está aqui nesta noite como não estivesse nas outras. Deus sempre esteve. Deus não está contigo hoje, Deus sempre esteve contigo. Aliás, é uma promessa do Senhor Jesus Cristo para nós: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, mas o quanto nós estamos com Ele. O quanto nós estamos, irmãos, andando junto com Ele, nos mesmos passos, na mesma promessa, na mesma visão, no mesmo entendimento, na mesma compreensão. Será, irmãos, que Deus dá 2 passos, eu também dou? Deus vira para a esquerda, eu também viro? Ou está ao contrário? Deus vira para a direita e eu estou virando para a esquerda? Sempre em descompasso com Deus. Quem está em descompasso com Deus não vai aproveitar o melhor de Deus na sua vida. Então Deus disse para Abraão: levanta os teus olhos. Irmãos, quantas das vezes Deus tem dito isso para nós? Mas nós temos ouvido Deus? Nós temos dado ouvido para Deus? Ou será que nós estamos ouvindo tantas vozes? Nós estamos ouvindo tantas coisas que tem nos apavorado. Eu vou até aproveitar a oportunidade aqui do que nós vivemos essa semana. Os irmãos perceberam? Calorzão. E daqui a pouco surge a notícia que vai vir uma frente fria, daquelas bem pesada, e que nessa frente fria, um vento tempestuoso de 100 km por hora, e daqui a pouco já está todo mundo tomando um jeitinho. Não que não seja para se precaver, irmãos. Precaver-se faz parte da nossa vida e da nossa caminhada, mas ficar apavorado, ficar com medo da coisa antes que aconteça, não. Eu vi vários irmãos apavorados, e eu disse: olhe, é o momento da experiência com Deus, é o momento, irmão. Quem é que vai ter experiência com Deus no meio da tranquilidade? Ei, como o nosso irmão Ailton leu aqui a semana passada, a maior experiência é no meio do mar, é no maremoto, é no meio do vento. Nós estamos querendo ter experiência com Deus, mas nós estamos com medo do problema. Ainda estamos presos nessa terra, ainda estamos presos no material, ainda estamos presos naquilo que os olhos contemplam, naquilo que esses ouvidos ouvem. Está na hora de dar um passinho além. Quantos estão dispostos nessa noite a dar um passinho além? Abraão, levanta os teus olhos. Igreja, levante os teus olhos. Levante os teus olhos e contemple aquilo que Deus está para fazer na tua vida. E de tudo aquilo que nós ouvimos e vimos aí, nós fomos orar. E tem irmãos que dobraram o joelho e oraram. Aqueles que estavam apavorados também oraram e buscaram o Senhor. Graças a Deus não aconteceu nada daquilo que estava previsto. Nós não queríamos que acontecesse mesmo, e estamos adorando a Deus, porque foi tudo conforme a vontade de Deus. Mas e se não estivesse acalmado? Hein? E se viesse, como estava dito, nós íamos fazer o quê? Hein? No meio da tempestade, o que nós vamos fazer? No meio da tempestade nós vamos adorar. Se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E no meio da tempestade, o que nós escolhemos mesmo? O que nós escolhemos fazer no meio da tempestade? No meio do maremoto, no meio da dificuldade, no meio do problema? Eu escolho adorar. E nós vamos adorar, irmão. Se o telhado sair, irmãos, vai ficar triste, vai ficar ruim o negócio, mas nós vamos buscar socorro em Deus. Não deixe antes das coisas acontecerem. Observe isso que eu vou dizer para você aqui, ó. Preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. Preste atenção, como que as coisas, elas devem ser antecipadas. Que as experiências, as verdadeiras experiências, elas são antecipadas. Então isso que eu acabei de falar para vocês, o pavor, o medo é uma antecipação de algo terrível que está para acontecer. E isso não precisa ninguém nos ensinar. Isso a gente faz naturalmente, sim ou não? Fazemos ou não fazemos? É só ter uma notícia ruim. Na época da Covid tivemos muita experiência com isso aí.
pessoas emocionalmente abaladas, terrivelmente apavoradas. Uma época que não se podia espirrar perto do outro, não se podia tossir perto do outro, já ficava cercado de tremor, pavor. Nós antecipamos as coisas ruins, e nós já conseguimos vivenciar aquilo que é ruim, as experiências negativas, as experiências ruins, nós conseguimos antecipar. Por que que nós não conseguimos antecipar as coisas boas? Hein? Vocês sabem explicar por que nós não conseguimos antecipar as boas experiências com Deus? E quando nós antecipamos as coisas ruins, você já fica angustiada, o irmão já fica angustiado, o irmão e a irmã já fica apavorado, e já começa a mudar o sistema nervoso, e já começa, irmãos, é tanta coisa ruim que vai acontecendo, enfermidade que às vezes está no corpo físico, que estava esquecido há muito tempo, já começa a aflorar. Por quê? Porque você consegue antecipar as coisas ruins. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te ensinar a antecipar as coisas boas que Ele tem para você na face dessa terra. E da mesma forma, quando há alguma coisa ruim, e você encontra aquela pessoa tranquila, aquela pessoa que está calma, aquele sangue frio, sabe aquele sangue frio? Que pode vir o vento, pode ser 60, por que não vem 120 de uma vez? Já que vai vir 100, por que já não vem com 120? Essa pessoa tranquila, então ela só vai vivenciar a coisa ruim quando a coisa chegar. Esse é o tranquilo. Agora o apavorado já começa antes, já sofre com antecipação. Agora vamos aprender nessa noite a trazer as promessas de Deus para a nossa cabecinha, para o nosso coração. Então Deus disse para Abraão o seguinte: levanta os teus olhos, percorre isso aí, vê o que você pode enxergar. E outras vezes eu já preguei para vocês, dizendo o seguinte: será que Abraão, ele olhou aquela terra com seus olhos carnais? Será que ele conseguiu enxergar tudo aquilo que Deus tinha para ele com os olhos carnais? Jamais, irmãos. Deus lhe abriu a visão espiritual, e ele olhou aquela terra, e foi muito além daquilo que os olhos carnais podiam contemplar. Irmãos, Deus, Ele quer nos abrir a visão espiritual. Deus está querendo operar mais milagres e maravilhas entre nós. Os irmãos têm experimentado grandes coisas de Deus. Deus tem coisas maiores para a igreja. Deus tem coisas maiores. Use, desafie. Ei, irmão, não é desafiar Deus, desafie-se a si. Desafie-se a si mesmo. Proponha novas coisas diante de Deus. Diga para Deus: Senhor, eu vou levantar os meus olhos. Já que o Senhor está falando, eu vou levantar os meus olhos, e eu quero enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Percorra a terra. Então Deus disse para ele: a terra que tu vês, olha só, porque essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Já imaginou se Abraão levantasse os olhos e olhasse daqui lá do outro lado da rua? O que Deus daria para ele? Hein? O que Deus daria para ele? Daqui do lado, daqui até o lado do outro da rua. Se Deus, irmãos, está dizendo para nós que é para nós contemplarmos, enxergarmos aquilo que Ele tem para fazer, guarde uma frase com você: quando Deus mostrar alguma coisa para nós, é porque Deus vai nos... Eu vou repetir a pergunta. Quando Deus mostrar alguma coisa para nós, é porque Ele vai nos... vai nos dar. Você pode responder isso? Quando Deus, então, quer mostrar alguma coisa para nós, é porque Ele quer nos dar. Se Ele mostrou, é porque Ele quer nos dar. Mas para Ele te mostrar, o que você tem que fazer? Você tem que levantar os teus, enxergue nessa noite o que é que Deus tem para você.
Então o Senhor, aqui no verso de número 16, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. E olha a semente de Abraão, não só física, mas também a semente espiritual. O que é que Deus fez através desse homem? E alguma palavra de que Deus falara caiu por terra? Jamais. Tudo aquilo que Deus, Ele promete, Deus cumpre. Deus cumpre. Então, meus amados irmãos, para ser participante dessas promessas, nós temos que estar nos mesmos passos de Deus. E andar nos mesmos passos de Deus é a mesma coisa de dizer andar por fé. E o que é andar por fé? É andar sem ser por vista. Não se anda, irmãos, com Deus, com aquilo que você está vendo. Porque às vezes o que você está vendo é terrível, é assombroso. Quando você olha ao teu redor, tudo está dizendo que, tudo diz que não. Mas quando você olha para Deus, Deus diz que sim. Quando você olha ao teu redor, as coisas dizem que não. Mas quando você olha para Deus, Deus diz que sim. Em quem você vai acreditar? Você vai acreditar naquilo que você está vendo, ou você vai acreditar naquilo que Deus tem falado a teu respeito? Então, irmãos, essas passagens bíblicas que nós estamos lendo aqui, elas nos dão uma instrução extraordinária. Quando o homem, ele anda no mesmo passo que Deus, então este homem, ele começa a criar como Deus cria. E como é que Deus cria as coisas? Deus cria as coisas daquilo que não existe. Deus, Ele chama as coisas que como se já fossem, as coisas que não são, Deus, Ele já chama como se já existissem. Isso é Romanos, irmãos, capítulo de número 4. Deus, Ele é extraordinário. Então o tempo decorrido, Ele a partir disso, Ele não vai influenciar na vida daqueles que andam com Deus. Nem tempo e nem situações. Pense na situação mesmo de Abraão, quando Deus lhe faz uma promessa agora de um filho, para que esta promessa do capítulo 13 se concretizasse na vida de Abraão, ele teria que ter um filho. Mas qual era a situação física dele? Qual era a situação física da mulher dele? A mulher dele era estéril. E a promessa de Deus vai indo, e Deus vai falando, e as coisas se cumprem, até que ele já é um ancião, já é um homem avançado de idade. E a sua esposa, além de ter agora a sua esterilidade, ela também agora é avançada em idade. E o costume das mulheres para ela já havia cessado, ou seja, nenhuma possibilidade humana daquele casal gerar um filho. Todavia, havia uma promessa.